Olha, tem monstros nesse mundo que não usam garras nem presas, mas sim sorrisos e palavras mansas. O meu veio na forma da pessoa que deveria me proteger acima de tudo. Meu nome é Beatriz Ferreira da Silva e eu tenho 86 anos de idade. Com a licença de vocês, eu vou contar hoje a história mais doída que vocês talvez já tenham ouvido. Para quê? Quem sabe? Alguém encontre nela a força para seguir em frente quando tudo parecer perdido. Antes de começar, eu queria agradecer por estarem aqui comigo. Se esse vídeo tocar seu coração, peço que deixe um comentário aí, dizendo de onde você está me assistindo. E isso me dá uma força danada para continuar contando minha história. E se puder, deixa um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal Memórias da Vovó, para apoiar esse trabalho que tem ajudado tanta gente como eu a encontrar a própria voz. Eu nasci em 1939, lá no interior de Pernambuco, numa cidadezinha chamada Riacho Fundo, que nem existe mais nos mapas de hoje. A gente era tão pobre, mas tão pobre, que nossa casa não tinha nem piso. Era só o chão batido mesmo, que eu varria toda santa manhã. O teto, de palha, deixava entrar um monte de goteira na época da chuva e, vira e mexe, a gente acordava todo ensopado. Meu pai trabalhava no corte de cana. Quando tinha serviço, minha mãe lavava roupa para fora. Para as famílias ricas da redondeza, éramos em 5 irmãos. E eu era a mais velha. Depois de mim vinha o Júnior, o André, o Fábio e o caçula, o Tiaguinho, que nasceu bem fraquinho, sabe? Com um probleminha no coração. Foi no inverno de 1947. Eu tinha só 8 aninhos, que tudo começou a desabar. As chuvas daquele ano foram tão fortes, mas tão fortes, que acabaram com boa parte da plantação onde meu pai trabalhava. Muitos homens ficaram sem ter o que fazer, e meu pai foi um deles. Na mesma época, meu irmãozinho Tiago, com seus 3 anos, começou a ficar cada vez mais doente. A pele dele foi ficando roxa, os lábios azulados. Coitadinho, mal conseguia andar sem ficar sem fôlego. Menina, vai buscar água no poço, minha mãe, dizia toda manhã. Enquanto fazia um chazinho de erva pro Tiago, eu saía com meu balde de lata, andando quase 2 quilômetros até o poço da comunidade. No caminho, eu passava pela casa do seu Valdir, o dono da venda. Ele era um homem gordo, de barba já ficando branca e uns olhos pequenos. Sempre pitando um cigarro de palha, tinha fama de agiota, de emprestar dinheiro a juros absurdos e vender cachaça batizada, além de outras coisas que o povo só comentava baixinho. Aita, menina bonita, que pena que teu irmãozinho tá doente. Né? Ele me soltou essa. Numa manhã, encostado no batente da porta da venda, ouvi dizer que ele precisa de uma cirurgia cara. Lá na capital? Eu não respondi nada. Só apertei o passo. Tinha alguma coisa no jeito que aquele homem me olhava que sempre me dava um arrepio na espinha. Com o passar das semanas, a situação do Tiaguinho só piorou. Um médico que passava por nossa cidade uma vez por mês disse que ele tinha um sopro no coração e precisava operar com urgência em Recife. Sem a cirurgia, ele não passaria dos próximos meses. Eu via meus pais chorando na cozinha de noite, quando achavam que a gente já estava dormindo. 8 contos de réis. Meu pai dizia: onde é que a gente vai arrumar essa dinheirama? Mulher, é mais do que eu ganho em 2 anos. Os dias seguintes foram de um desespero calado. Meu pai saía de madrugada e voltava de noite. Procurando serviço em fazendas cada vez mais longe, minha mãe começou a vender as poucas coisas de valor que a gente tinha. Um cordãozinho de ouro que foi da minha avó. Os 2 únicos lençóis bordados do enxoval dela, até a nossa única panela de ferro. Foi numa quinta-feira. Nunca me esqueci que eu notei uma coisa estranha na minha mãe. Ela me chamou para pentear meu cabelo.
Uma coisa que ela quase nunca fazia desde que o Tiago tinha adoecido. Você é uma menina tão bonita. Bia, ela disse. Sua voz é embargada. Vai precisar ser muito forte. No domingo seguinte, ela me vestiu com o único vestido bom que eu tinha. Aquele guardado para ir na missa. E me mandou passar óleo de coco no cabelo. A gente vai visitar uma pessoa importante, ela disse. Sem conseguir me olhar nos olhos. Você precisa ser bem educada e fazer tudo o que eu mandar. Entendeu? A gente andou por quase 1 hora até chegar numa casa na parte mais alta da cidade, uma casa de tijolo, com janela de vidro e tudo, coisa rara naquela época. Quando a porta se abriu, eu reconheci na hora o seu Valdir. Ele sorriu, mostrando os dentes amarelados de fumo. Ah, Dona Sônia, então você trouxe mesmo a menina. Entrem. Sentamos numa sala com uns móveis de madeira escura, pesados, coisa que eu só tinha visto na casa dos fazendeiros. Na parede, um retrato do presidente Getúlio Vargas olhava a cena com uns olhos sérios. Você já explicou para ela? Perguntou o seu Valdir, servindo uma bebida para minha mãe num copinho. Ainda não, respondeu minha mãe, virando o líquido de uma vez só. As mãos dela tremiam. Pia, o Tiaguinho precisa ir para Recife fazer a cirurgia. Senão ele morre. O seu Valdir vai emprestar o dinheiro pra gente. Eu senti um alívio. Por um segundo, era isso. A gente estava ali para pegar dinheiro emprestado. Mas por que me arrumar daquele jeito? Por que todo aquele nervosismo? Mas, en tout cas, continuou minha mãe, agora com as lágrimas escorrendo sem parar, você vai ficar aqui. E vai trabalhar pro seu Valdir. Até a gente conseguir pagar o que deve para ele. O mundo pareceu parar ao meu redor. Trabalhar ali fazendo o quê? Ela vai me ajudar na venda e em casa, disse o seu Valdir, passando a mão na minha cabeça de um jeito que me fez encolher inteira. É uma menina forte. Vai dar conta do recado. É bonitinha. Vai atrair freguesia. Ele riu, um som que me lembrou o ronco de um porco. Por quanto tempo? Eu consegui perguntar. Sua voz sumindo. Ah, isso depende. Minha flor, respondeu ele. Os juros correm. Sabe como é? Mas se você for uma boa menina e trabalhar direitinho, talvez 3 anos. Eu olhei para minha mãe, implorando com os olhos para que aquilo fosse uma piada de mau gosto, mas ela não conseguiu encarar meu olhar. É pelo Tiaguinho. Filha, ela sussurrou. Se ele morrer, eu nunca vou me perdoar. No dia seguinte, minha mãe trouxe uma trouxa com minhas poucas roupas. Não me deixaram nem me despedir dos meus irmãos. É melhor assim, ela disse. Senão eles vão ficar perguntando. E eu vou dizer o quê? Quando eu a vi saindo pelo portão da casa do seu Valdir, segurando um envelope pardo que, com certeza, tinha o dinheiro para a cirurgia do Tiago, eu senti como se um pedaço de mim tivesse morrido ali. Ela não olhou para trás, nenhuma vez. Os primeiros dias foram de um trabalho que me matava de cansaço, mas ainda dava para aguentar. Eu acordava às 5 da matina para acender o fogão, fazer o café do seu Valdir, limpar a casa e depois ir ajudar na venda, carregando saco de feijão, arrumando prateleira, atendendo os clientes sempre debaixo do olhar vigilante dele. De nuit, eu desabava num colchão de palha, no quartinho dos fundos que tinha virado meu cativeiro. Foi na segunda semana que o terror de verdade começou. Numa noite, depois de fechar a venda, o seu Valdir apareceu no meu quartinho, com um vestido na mão. Veste isso, ele ordenou. Hoje a gente vai receber umas visitas especiais e você vai servir a gente. Era um vestido vermelho, de um tecido vagabundo que mal cobria meus joelhos. Parecia roupa de quenga. Sabe, daquelas que ficavam perto da estação de trem, e eu me recusei a vestir.
O primeiro tapa me pegou de surpresa. Foi com tanta força que eu caí no colchão. Você não entendeu onde você tá. Garota, ele rosnou. Aqui. Você faz o que eu mando. Sua mãe te vendeu pra mim. Entendeu V-E-N-D-E-U. Agora você é minha. Com o coração disparado e as lágrimas caindo em silêncio, eu vesti aquele vestido vermelho. Naquela noite, fui obrigada a servir cachaça para 4 homens que jogavam baralho na sala dos fundos da venda. Eram fazendeiros e comerciantes dali. Homens de respeito na cidade, que viravam umas criaturas nojentas depois de uns copos. Mas que coisinha linda você arrumou. Hein. Valdir, disse um deles, me puxando pelo braço. Quantos anos ela tem idade suficiente, respondeu o seu Valdir. Rindo. Mas essa aqui é especial. E chupra ulhor? Por enquanto. Aquelas 2 palavras ficaram martelando na minha cabeça nas noites seguintes, enquanto eu me abraçava no colchão de palha, tremendo de medo e rezando para minha mãe voltar, para me buscar, para que tudo aquilo fosse só um pesadelo. Mas minha mãe não voltou. E por enquanto, durou só mais algumas semanas. Eu aprendi do jeito mais cruel o verdadeiro motivo pelo qual o seu Valdir tinha comprado uma menina de 8 anos. As visitas dele de noite no meu quartinho, as mãos ásperas, o hálito de cachaça e fumo, a dor que nenhuma criança no mundo deveria conhecer. E depois, quando fiz 9 anos, ele começou a me apresentar para uns clientes especiais. Homens que pagavam bem para ter uns momentos com a novidade que o seu Valdir oferecia na moita. Toda vez que aquela porta se fechava, eu viajava para outro lugar. Eu me imaginava no riacho que cortava nossa terrinha, nadando com meus irmãos, ou correndo no meio do canavial, sentindo o vento no rosto. Qualquer lugar, menos ali. Qualquer pessoa, menos eu. Com o tempo, descobri que não era a única. Tinha outras meninas, trazidas de vilarejos distantes, cada uma com sua história de miséria e desespero. Algumas não aguentavam muito tempo. Ficavam doentes. Tentavam fugir e apanhavam tanto que... Ou sumiam, o seu Valdir tinha contato em tudo que era canto. Até como a polícia dali. Quem é que ia se importar com o sumiço de umas meninas pobres? Filhas de corta-cana. Numa época em que criança morria de fome e de doença todo dia, nos momentos de maior desespero, eu pensava em fugir, em dar um fim em tudo. Mas alguma coisa dentro de mim não deixava. Uma chaminha de esperança. Ou talvez de ódio. Me mantinha viva. Um dia, eu prometi para mim mesma. Um dia eu saio daqui. E eu vou fazer esse desgraçado pagar por tudo isso. E foi essa promessa, sussurrada nas noites mais escuras, que me deu força para aguentar os 3 primeiros anos daquele inferno na terra onde minha própria mãe tinha me jogado. O tempo passava de um jeito diferente naquele cativeiro, os dias se arrastavam. Uma tortura. Mas os anos voaram como folha seca no vento do sertão. M1950. Eu fiz 11 anos. Meu 3º aniversário, sob o poder do seu Valdir, naquela época, eu já não chorava mais de noite. As lágrimas tinham secado. Igual um rio do sertão na seca braba, a venda do seu Valdir ia de vento em popa. Ele aumentou os negócios, transformando os fundos da casa num pequeno centro de distribuição de muamba que chegava do Paraguai. Relógio, perfume, tecido fino e, o que eu descobri mais tarde, armas para os coronéis da região. Seu Valdir não era só um comerciante nojento de um vilarejo qualquer, ele tinha virado um nome de respeito no mundo do contrabando no Nordeste. Você ainda me serve bem? Bia, ele comentava, enquanto contava o dinheiro no fim do dia, trancado no escritório onde nem a mulher dele, a dona Ivone, podia entrar. Cresceu bonita, mesmo magrela. Os homens gostam. Dona Ivone era outra peça naquele tabuleiro do inferno, uma mulher de uns 40 e poucos anos,
com a pele amarelada de tanto remédio que tomava para malária, o cabelo preto sempre preso num coque apertado. Ela sabia de tudo. Claro, de mim, das outras meninas que passaram por ali, dos serviços especiais, mas fazia vista grossa, preocupada só em manter o status de esposa do comerciante mais poderoso da região. Limpa direito aquele canto. Sua inútil, ela gritava quando achava um pingo de poeira. Nos primeiros meses, apanhei muito dela. Depois, aprendi a ser invisível, a adivinhar o humor dela, a escapar dos ataques de raiva. Foi ela, por ironia do destino, quem me ensinou a ler e escrever direito, não por bondade, mas por necessidade. Ela precisava de alguém para ajudar com os cadernos da venda, que não parava de crescer. Já que vai ficar sansando por aqui, pelo menos serve para alguma coisa de útil, ela disse, jogando uma cartilha velha em cima da mesa da cozinha. Amanhã começo a te ensinar, e ai de você se não aprender rápido. E eu aprende. E como aprendi, me agarrei aos livros como quem se agarra num pedaço de madeira no meio do mar. A leitura virou minha única fuga daquela realidade podre. Quando a dona Ivone percebeu que eu tinha facilidade com os números, começou a me deixar responsável também pelas contas da venda. M1954. Fiz Ombechanos. Já era considerada uma mulher feita na cultura daquele tempo. Embora minha infância tivesse sido roubada muito antes, meu corpo tinha mudado. E com isso, o jeito que eu era mantida presa também mudou. O Valdir me passou de vez para outra função do negócio, deixando o trabalho da venda para as meninas mais novas que continuavam a chegar. Essa aqui agora é exclusiva. Ele dizia para os clientes mais ricos que frequentavam o casarão que ele tinha construído na saída da cidade. Só para os amigos especiais. Durante todo esse tempo, nenhuma notícia da minha família. Era como se eles tivessem me apagado da vida deles. No começo, eu perguntava para todo viajante que passava na venda se conhecia os Ferreira da Silva de Riacho Fundo, se sabia do menino Tiago, que precisou de uma cirurgia no coração. As respostas eram sempre não. O pior? Um olhar de desinteresse. Com o tempo, eu parei de perguntar. A dor de ser rejeitada doía mais que as outras violências, até que, numa tarde abafada de fevereiro de 1955, um homem apareceu na venda. Era magro, alto, com o rosto marcado de bexiga, fumou cachaça e ficou de papo com outros fregueses sobre política, sobre o Juscelino que ia ser candidato, sobre as promessas de progresso. Quando ficamos sozinhos por um instante, ele me olhou de um jeito diferente. Você é a Beatriz. Não é ele? Perguntou baixinho. Meu coração quase pulou pela boca. Ninguém ali me chamava pelo nome. Era só Bia. Ou uns apelidos piores, que eu prefiro nem lembrar. Sou Bento. Primo de segundo grau da sua mãe, ele continuou, olhando para os lados para ver se ninguém ouvia. Passei lá em Riacho Fundo mês passado. Seu irmão, o Tiago, ele morreu. Nem chegou a fazer a cirurgia. O doutor disse que era melhor nem tentar, que o caso era grave demais. O chão sumiu debaixo dos meus pés. O Tiago, morto. Todo aquele sofrimento, para nada. Toda aquela humilhação, todo aquele inferno para salvar alguém que não pôde ser salvo. Minha mãe, consigo murmurar, morreu também. O povo diz que foi de tristeza. Seu pai tá criando os outros meninos sozinho. Envelheceu antes do tempo. Naquele momento, alguma coisa quebrou dentro de mim. Não foi o coração. Esse já estava em cacos. Havia muito tempo. Foi algo mais fundo. Talvez a última coisinha que me ligava à menina que eu fui um dia, no lugar daquela ferida. Nasceu uma vontade fria, calculista, uma vontade de sobreviver que não tinha nada a ver com esperança, mas com vingança. Obrigada por me contar, eu disse pro homem, enxugando rápido uma lágrima teimosa.
Preciso voltar para o serviço antes que o patrão chegue. Voltei para minha rotina como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, eu fervia de planos. Comecei a prestar atenção em tudo. Nos horários do Valdir, nas pessoas que iam lá, nos esquemas de contrabando, onde ele guardava o dinheiro. Quem eram os inimigos e os parceiros dele? A menina assustada tinha morrido no lugar dela. Uma mulher calculista começava a nascer. O acesso às contas da venda me deu um poder que o Valdir nunca imaginou. Aos poucos, comecei a desviar umas quantias pequenas, criando prejuízos falsos em algumas mercadorias. Para pegar o dinheiro, eu guardava cada centavo num tijolo oco que achei na parede do meu quarto, atrás da cama. Não era muito, mas era meu. Era um gostinho de liberdade. M1956. O Brasil fervia com as mudanças do Juscelino. 50 anos em 5. Era o que todo mundo falava. Nas cidades grandes, os prédios começavam a subir, fábricas de carros se instalando, a bossa nova nascendo, mas ali, naquele fim de mundo de Pernambuco, o tempo parecia parado e preso em costumes que lembravam o tempo do Brasil colônia. Foi nesse ano que conheci o Juca, um caminhoneiro que trazia mercadoria para o Valdir. Ele era mais velho. Devia ter uns 35 anos. Com o rosto queimado pelo sol da estrada, diferente dos outros homens que iam lá, ele me tratava com um respeito estranho. Nunca exigiu serviço. Só conversava comigo quando o Valdir não estava por perto. Você não pertence a esse lugar, ele me disse uma vez. Enquanto descarregava umas caixas de uísque, você tem uma luz nos olhos. Devia estar estudando. Não aqui? Algo nele me passava confiança. Talvez porque eu sentia que o Juca também tinha seus próprios segredos. Com o tempo, descobri que ele tinha ligação com um pessoal que era contra os coronéis da região, gente que começava a falar em reforma agrária, em direito do trabalhador. Se um dia você precisar de ajuda para dar o fora daqui, ele sussurrou numa das entregas. Me procura. Eu viajo para Recife toda primeira segunda do mês. Botar na estrada principal. Logo que o dia clarear. Aquela oferta era como um copo d'água no deserto, mas eu sabia que fugir não ia ser fácil. O Valdir tinha olheiro em todo lugar. A última menina que tentou escapar foi achada morta na beira do rio, com o corpo todo marcado. Acidente. Foi o que disseram. M1959. Uma chance apareceu do nada. Valdir estava expandindo os negócios para a capital. Precisava de alguém de confiança para tocar a venda enquanto ele viajava. A dona Ivone, cada vez mais doente, não dava conta. Com 20 anos. Sabendo de todas as contas e de todos os esquemas, era a escolha óbvia. Você vai tomar conta da loja quando eu estiver fora? Ele me disse, acendendo um dos charutos caros que ele fumava agora. Mas se tentar alguma gracinha... Bam! Você já sabe o que acontece com quem me trai. Eu concordei com a cabeça. Obediente, escondendo a pontinha de esperança que aquelas palavras me deram. Era a primeira vez em 12 anos que eu teria alguma liberdade, algum controle sobre a minha vida. Nos meses seguintes, me tornei indispensável para o Valdir. Reorganizei as contas, melhorei o lucro da venda, sugeri novos negócios. Ele começou a confiar em mim de um jeito que eu nunca imaginei. O predador não percebia que a presa dele tinha se transformado. Você tem cabeça para negócio. Hein? Bia, ele comentou. Depois de um mês de lucro alto, quem diria? Hein? Aquela molequinha chorona virou um mulherão esperto. Cada elogio dele era como uma faca que eu afiava para o momento certo. Cada gesto de confiança, mais um elo da corrente que eu usaria para prendê-lo. A paciência virou minha maior arma. Enquanto isso, através do Juca, eu comecei a fazer meus próprios contatos. Gente que odiava o Valdir tanto quanto eu. Por motivos diferentes. Um policial honesto.
transferido para nossa região. Que investigava na moita os esquemas de contrabando e uma mãe cuja filha tinha sumido do mesmo jeito que eu, um comerciante que foi à falência por causa da concorrência desleal do Valdir. M1960. Quando fiz 21 anos. Eu já tinha um plano todo detalhado. Não seria uma fuga de uma menina assustada. Seria a execução calculada de uma mulher determinada a ter sua liberdade de volta e a destruir quem a roubou. O Brasil mudava lá fora, Brasília estava sendo inaugurada, o rock chegava com força. A televisão virava febre nos grandes centros, mas meu mundo continuava preso naquelas paredes que me seguraram por tanto tempo. Paciência? A eu repetia para mim mesma toda a noite, olhando as estrelas pela janelinha do meu quarto. Sua hora vai chegar. I2D. Finalmente, no autunno de 1961, a chance perfeita apareceu. Valdir planejava a maior operação de contrabando da vida dele, armas para um grupo de coronéis que se preparavam para brigar com as ligas camponesas que estavam se formando. Era um negócio arriscado pra caramba, que envolvia gente grande e corrupta, e uma grana que ele nunca tinha visto na vida. Vou para Recife. Por 2 semanas ele me avisou. Você cuida de tudo por aqui. Quando eu voltar, se tudo der certo, talvez eu tenha uma surpresa para você. O jeito quase carinhoso que ele disse aquilo me deu ânsia de vômito. Na cabeça doente dele, talvez ele achasse que estava me fazendo um favor esses anos todos. Que eu devia ser grata por ele não ter me descartado como fez com tantas outras. Pode confiar em mim, respondi. Com o sorriso mais falso que consegui fazer. Mal sabia ele que a surpresa era minha. Uma surpresa que vinha sendo preparada, nos mínimos detalhes, há anos. Só esperando a hora certa de acontecer, com o Valdir fora da cidade, a engrenagem do meu plano começou a girar. O ano era 1961, e enquanto o Brasil vivia a confusão da renúncia do Jânio Quadros, eu comandava minha própria revolução silenciosa naquele canto de Pernambuco. Na manhã seguinte que o Valdir viajou, abri a venda como sempre. Sorri pros fregueses. Anotei o fiado no caderno de capa preta. Atendi os pedidos dos coronéis com a mesma cara de sonsa de sempre. Mas nos intervalos, quando a loja ficava vazia, eu colocava em prática cada passo do plano que bolei por anos. Primeiro, juntei todos os papéis que provavam os negócios sujos do Valdir. Notas fiscais frias, registros de pagamento para a polícia, listas de muamba, nomes dos parceiros. Eu tinha copiado tudo, com o maior cuidado, nos últimos anos, e escondido as cópias naquele mesmo tijolo oco atrás da minha cama. No terceiro dia, quando o Juca chegou com o caminhão para uma entrega de rotina, eu passei para ele um envelope fechado. Entrega isso pro delegado Matias. Recife, sussurrei. Enquanto a gente fingia que estava conferindo uma lista de compras, sou para ele. Em mãos. Ele vai saber o que fazer. O delegado Matias era aquele policial honesto que tinha sido transferido para nossa região anos antes, depois de denunciar um esquema de corrupção em Recife, a transferência. Na verdade, foi um castigo disfarçado. Ele investigava o Valdir na moita há meses, mas nunca tinha conseguido prova suficiente. E você perguntou o Juca, com uma preocupação sincera no olhar. Quando você vai sair daqui, tenho mais umas coisas para resolver, respondi. Mas vou estar pronta na data que a gente combinou. O 4º dia foi para cuidar da dona Ivone, a mulher do Valdir. Sempre amarga e cruel comigo. Tinha ficado viciada nos remédios para dormir que tomava toda noite. Fui até o quarto dela, como sempre fazia, para levar o chá. Como a senhora está se sentindo hoje? Dona Ivone, perguntei, com uma solicitude falsa. Como sempre, péssima, ela respondeu. Sem tirar os olhos do bordado que fingia fazer. Meu reumatismo tá me matando. Trouxe um chá especial, eu disse, colocando a xícara na mesinha do lado da cama, um viajante que me ensinou.
Diz que faz milagre pra dor. Ela bebeu sem desconfiar de nada. O chá tinha uma dose extra dos mesmos comprimidos que ela usava para dormir, não o suficiente para matar. Eu não ia me rebaixar ao nível do Valdir, mas era o bastante para deixar ela num sono pesado pelos próximos 2 dias e não atrapalhar meus planos. Quando a noite caiu, comecei a segunda fase. Com as chaves que eu tinha feito cópia ao longo dos anos, abri o escritório do Valdir, um cômodo proibido até para Dona Ivone. Lá ficavam os tesouros de verdade e dinheiro vivo, escrituras de terra, os registros das transações especiais com as meninas que ele trazia de outras cidades. Não toquei no dinheiro, não queria ser acusada de roubo. Meu objetivo era maior que fugir com uns trocados. Eu queria justiça. Queria que o Valdir pagasse não só pelos meus anos de sofrimento, mas por todas as outras vidas que ele destruiu. Fotografei cada documento com uma câmera Rolleiflex, que consegui com o Yuka. Tirei cópia das listas dos grandões que recebiam propina, incluindo o nome do delegado daqui, de juízes e até de um deputado estadual. No quinto dia, coloquei em ação a parte mais arriscada do plano. Usando o que eu sabia dos negócios do Valdir, mandei telegramas com informações erradas para os parceiros criminosos dele, criando confusão e desconfiança. Para o fornecedor de armas em Recife, escrevi como se fosse o Valdir, mudando o lugar da entrega. Para os coronéis que esperavam as armas, avisei de um suposto aumento de preço de última hora. Era uma teia de mentiras, bem amarrada, para bagunçar a operação inteira. Uma operação que, se desse certo, faria do Valdir o maior contrabandista do Nordeste. No sexto dia, recebi a visita do padre Marcelo. Ele não era de ir na venda, e a chegada dele causou um burburinho. Posso falar com você em particular? Minha filha, ele pediu. Era um homem magro, de barba grisalha e olhos bons. Levei ele para a cozinha, para a gente conversar longe dos curiosos. Recebi sua mensagem, ele disse baixinho. Tem certeza do que está fazendo? É muito perigoso. Tenho. Padre respondi com firmeza. Esperei por isso quase a vida toda. O padre Marcelo cuidava de um orfanato pequeno na cidade vizinha. Nos últimos meses, com a ajuda do Juca, eu tinha mandado recados para ele, convencendo-o a me ajudar não só a mim, mas também as 2 meninas mais novas, que o Valdir mantinha escondidas numa casa afastada. As meninas estão prontas, ele me informou. O irmão Carlos vai buscar-las amanhã à noite. Como combinamos? E o outro assunto perguntei, sobre o contato com um jornalista de Recife que ele tinha prometido. Tá tudo certo. Ele virá no dia combinado. Disse que se as informações forem verdadeiras, será a maior reportagem da carreira dele. E eu concordei. Satisfeita, as peças estavam se encaixando no 7º dia. No finzinho da tarde, o Juca voltou. O olha ele me disse tudo, antes mesmo de ele abrir a boca. Tá feito, ele confirmou. Num sussurro. O delegado Matias recebeu os documentos e já se mexeu. Mandou homens de confiança para pegar a carga em Recife. Os telegramas deram certo. Os fornecedores acharam que o lugar da entrega tinha mudado. Uma sensação estranha tomou conta de mim, depois de tantos anos planejando, de uma paciência sem fim, de aguentar humilhação todo dia esperando o momento certo. Finalmente, estava acontecendo e minha família perguntei, com a voz quase falhando. Era a única parte do plano que não dependia só de mim. Encontrei seu irmão. O Fábio disse, Juca. Tá trabalhando numa usina perto de Caruaru. Seu pai faleceu há 2 anos. O André e o Júnior estão no sul. Foram tentar a sorte em São Paulo quando as usinas começaram a usar máquina e muita gente perdeu o emprego no corte da cana. Uma pontada de dor me atravessou. Meu pai tinha morrido sem eu poder vê-lo de novo. Sem ele saber se eu estava viva ou morta. Engoli o nó na garganta. Não era hora de chorar. Ainda tinha coisa para fazer? Obrigada. O Caio disse.
apertando a mão dele rápido. Nunca vou poder te pagar por tudo que você fez. Você merece uma chance. Beatrice lhe respondeu, usando meu nome verdadeiro. Todo mundo merece. Na manhã do 8º dia, a notícia estourou como uma bomba na cidadezinha. O Valdir tinha sido preso em Recife, junto com os fornecedores, numa operação da Polícia Federal. A carga de armas, que valia uma fortuna, tinha sido apreendida. Vários políticos e autoridades estavam sendo investigados. A venda encheu de gente curiosa. Todo mundo querendo confirmar os boatos, ver a reação da protegida do Valdir. E eu mantive a calma, fingindo surpresa e preocupação, enquanto por dentro eu comemorava cada palavra que confirmava o sucesso do meu plano. Dizem que foi uma denúncia anônima, comentou seu Osvaldo. Um dos fregueses mais antigos. Alguém entregou o documento. Prova. Tudo bem organizado. Nossa! Que coisa, respondi com minha melhor cara de sonsa. E agora o que vai acontecer com a venda? Vão fechar tudo. Filha, disse Dona Nair. A parteira. A polícia já tá vindo pra lacrar. Dizem que esse negócio todo era só fachada pra coisa muito pior. Ao meio-dia. Como combinado, o jornalista Ricardo Neves chegou, junto com o padre Marcelo. Ele não veio na venda. Foi direto para a casa afastada onde as duas meninas estavam escondidas. O plano era ele encontrar, las lá, tirar fotos, antes que a polícia local, ainda cheia de gente corrupta, pudesse atrapalhar. À tarde, os primeiros policiais chegaram. Quem comandava não era o delegado daqui, que convenientemente tinha sumido, mas um tenente enviado direto de Recife. A venda foi lacrada e eu recebi ordem para ficar na cidade, à disposição da justiça. A senhora era funcionária do estabelecimento? Perguntou o tenente. Um rapaz com sotaque do sul. Não exatamente, respondi, olhando firme nos olhos dele. Eu era propriedade do estabelecimento. O olhar de confusão do rapaz logo virou uma expressão de horror. Estávamos em 1961 e, mesmo com o Brasil mudando, histórias como a minha ainda eram varridas para debaixo do tapete. A senhora gostaria de prestar uma queixa formal? Ele perguntou. Depois de um longo silêncio, na verdade, respondi. Eu já prestei. Há muito tempo. Naquela noite, enquanto a cidade fervia com os acontecimentos, juntei minhas poucas coisas, o dinheiro que guardei durante anos, umas peças de roupa, a certidão de nascimento que consegui pegar no escritório do Valdir, botei tudo numa malinha de papelão. O Ruca ia passar para me pegar na madrugada. A gente ia para Recife, onde eu ficaria um tempo na casa da irmã dele, até decidir o que fazer da vida, antes de dormir pela última vez naquele quarto, que foi minha prisão por tantos anos. Eu fiz uma coisa que nunca tinha me permitido fazer. Eu chorei. Não de tristeza ou desespero. Como tantas vezes, foram lágrimas de alívio, de libertação, de uma vitória conquistada com muito suor e sangue. O Valdir foi condenado a 15 anos de prisão por contrabando, corrupção, exploração sexual de menores e um monte de outros crimes. A reportagem do Ricardo Neves virou uma série especial que ganhou prêmios e ajudou a expor uma rede de tráfico de crianças que ia por vários estados do Nordeste. Várias autoridades foram presas ou perderam o cargo. Quanto às duas meninas resgatadas, foram acolhidas no orfanato do Padre Marcelo anos depois. Uma delas virou minha parceira no trabalho que eu ia desenvolver com crianças em situação de risco. Por 14 anos, fui prisioneira de um homem que se achava intocável, protegido por dinheiro e poder. Mas a queda dele não foi planejada por nenhum rival poderoso, nem por uma mega operação da polícia. Foi orquestrada por uma menina do interior que ele subestimou. É muito. Na manhã seguinte, quando o sol começou a clarear o sertão, subi na boleia do caminhão do Juca e parti. Deixei para trás não só uma cidade, mas uma vida inteira de dor. Eu tinha 22 anos. Nenhuma educação formal além do que aprendi sozinha.
nenhuma família me esperando, nenhuma certeza do futuro. Mas eu tinha algo muito mais valioso, minha liberdade. E a satisfação de saber que, contra tudo e contra todos, eu tinha vencido. Agora, faltava o último capítulo dessa história, um acerto de contas que, por mais doído que fosse, eu precisava enfrentar, encontrar minha mãe, descobrir como uma mulher podia entregar a própria filha a um monstro, mesmo que fosse para salvar outro filho, olhar nos olhos da pessoa que selou meu destino e entender, finalmente, o porquê Recife me recebeu com aquele calor abafado e o cheiro de maresia e típicos da capital pernambucana no começo dos anos 60, depois da poeira do sertão. A cidade grande parecia outro planeta, prédios altos, carros buzinando. Aquela muvuca de gente apressada, que nem imaginava as histórias que cada um carregava. A irmã do Juca, a dona Cida, era viúva de um estivador e morava num sobradinho simples no bairro de São José, perto do mercado. Ela me recebeu sem fazer muita pergunta. Só disse: qualquer amiga do meu irmão é bem-vinda nesta casa. O quartinho que ela me deu, com uma janela para um quintal com pé de acerola e pitanga, parecia um palácio depois de tantos anos naquele cativeiro. Nas primeiras semanas, eu mal saía na rua. O barulho, as multidões, a liberdade, de repente, tudo me assustava. Eu passava horas olhando as pessoas pela janela, reparando como se vestiam, como agiam, tentando reaprender a viver em sociedade. Você precisa tirar uns documentos novos, disse a dona Cida. Uma manhã, enquanto a gente tomava café. Ninguém vai te dar emprego sem carteira de trabalho, sem nada que prove quem você é. Ela tinha razão. Claro, mesmo com a minha certidão de nascimento, os anos sob o poder do Valdir tinham me apagado do sistema. Oficialmente, eu não existia como cidadã. Com a ajuda do Juca e de uns contatos do jornalista Ricardo Neves, consegui regularizar minha situação. Levou meses. Tive que dar depoimento, preencher um monte de papel, ir em cartório. Cada carimbo num documento era como se eu recuperasse um pedaço de mim que tinha sido roubado. Em setembro de 1962, com meus papéis finalmente em ordem, consegui meu primeiro emprego de carteira assinada auxiliar de escritório numa fábrica de tecidos. O trabalho era simples: arquivar papel, datilografar carta, anotar recado. Mas para mim, era a primeira conquista real como uma pessoa livre. Você tem jeito para os números, comentou o contador da fábrica. Depois de me ver resolver um problema na folha de pagamento, devia estudar, fazer um curso técnico de contabilidade. A ideia nunca tinha me passado pela cabeça. Estudar parecia um luxo impossível para quem estava reconstruindo a vida do zero. Mas a sementinha foi plantada como o incentivo da dona Cida. Me matriculei num curso noturno. Os estudos abriram um mundo novo. A menina que tinha aprendido a ler praticamente sozinha, que devorava qualquer papel que caísse na mão durante o cativeiro, agora tinha acesso a conhecimento de verdade, a professores, a colegas para trocar ideia. No final de 1963, enquanto o Brasil se agitava com as tensões políticas antes do golpe militar, eu celebrava em silêncio minhas pequenas vitórias, um aumento de salário, notas boas no curso, um quartinho alugado só para mim no bairro do Cordeiro. Mas uma coisa não me deixava em paz. Uma ferida que não cicatrizava. Apesar de tudo, eu não conseguia deixar o passado para trás. Os pesadelos continuavam. Noites em que eu acordava gritando, encharcada de suor. E tinha aquela pergunta que me atormentava sem parar: por quê? Porque minha própria mãe me entregou para aquele destino horrível. O primo Bento tinha dito que minha mãe estava morta. Mas algo me dizia que eu precisava investigar por mim mesma. Precisava ter certeza. Precisava olhar nos olhos dela ou, pelo menos, visitar o túmulo dela para finalmente fechar aquele capítulo. Em julho de 1964,
Com o país já sob o governo dos militares, pedi férias na fábrica e peguei um ônibus para Riacho Fundo. A viagem foi longa, desconfortável. As estradas de terra faziam um trajeto de poucas centenas de quilômetros virar uma jornada. Quando finalmente cheguei, mal reconheci o lugar. A vilinha tinha crescido, virado uma cidadezinha com umas ruas calçadas, uma praça com coreto, lojas de material de construção. O progresso chegava devagar. Mas chegava. Ninguém me reconheceu. O que não era de se estranhar. A menina magrela de 8 anos tinha virado uma mulher de 25. Seria, de cabelo preso num coque e roupas simples, mas bem cuidadas. Fiquei na única pensão da cidade, de um casal de velhinhos que tinha acabado de se mudar do Ceará. Tô procurando a família Ferreira da Silva, expliquei na venda onde parei para comprar água. Moravam numa casa perto do córrego. Há muitos anos. A mulher, de uns 50 anos. Me olhou com curiosidade. Ferreira da Silva. Ah, sim, o seu Roberto, ele faleceu. Deve fazer uns 3 anos já. Os filhos foram embora. Só ficou a Sônia. Meu coração quase parou. Sônia Ferreira da Silva, isso. A viúva. Mora sozinha na casinha lá perto da igrejinha nova. Uma coitada. Vivendo de caridade, perdeu um filho pequeno há muitos anos e nunca mais foi a mesma. Segui as indicações com o estômago embrulhado. A casinha era pequena, de tijolo aparenta, com um telhado de amianto e uma cerca de madeira caindo aos pedaços. Um jardinzinho com pé de manjericão e arruda mostrava que alguém ainda cuidava do lugar. Apesar da pobreza, bati na porta. Sentindo as pernas bambas, depois de um tempo, ouvi uns passos se arrastando. A mulher que abriu a porta era uma versão envelhecida e acabada da mãe que eu guardava na memória. Sônia devia ter uns 50 anos, mas parecia muito mais velha. O rosto cheio de rugas, os cabelos todos brancos presos de qualquer jeito, o corpo magro e curvado como se carregasse um peso enorme, mas os olhos, aqueles olhos castanhos que eu herdei, ainda tinham o mesmo brilho, agora coberto por uma tristeza que não acabava nunca. Pois não, ela perguntou, com a voz rouca, sem me reconhecer. Por um segundo, pensei em ir embora. Seria mais fácil dizer que errei a casa, mas eu tinha vindo de tão longe, carregado aquele peso por tanto tempo. Não podia recuar agora. Suei. Mãe, eu disse. Simplesmente. Beatriz. A cor sumiu do rosto dela. Ela deu um passo para trás, se apoiando na parede. O olhar dela percorreu meu rosto, procurando os traços da menina que tinha partido há tantos anos. Beatriz, ela sussurrou, como se tivesse medo que eu fosse um fantasma. Minha filha, não pode ser. Susurrou petit, mantendo a voz firme. Apesar da tempestade que se formava dentro de mim, estou viva. Ela estendeu a mão trêmula, tocou meu rosto como para ter certeza que eu era real. Então, os joelhos dela fraquejaram e ela caiu no chão, soluçando, agarrada nas minhas pernas. Perdão. Ela repetia. Minha filha, me perdoa. Eu achei que você estava morta. Todos esses anos, eu pensei que você tinha morrido. E fiquei ali, parada, sem conseguir retribuir aquela emoção toda. Por 17 anos. Eu imaginei essa cena. Em algumas, aí eu gritava, cuspia toda a minha raiva. Em outras, eu simplesmente virava as costas. Nunca imaginei que me sentiria tão... Vácia. Ajudei ela a se levantar e entramos. A casa por dentro era tão pobre quanto por fora. Poucos móveis velhos. Umas fotos antigas na parede descascada. Uma imagem de Nossa Senhora numa mesinha. Quer um café? Ela perguntou, tentando se recompor, se agarrando à rotina como se isso pudesse trazer alguma normalidade para aquela situação. Eu quero respostas, respondi. Sentando na mesinha da cozinha. Por quê? Mãe,
Por que você me vendeu para aquele homem? Ele assentou na minha frente. As mãos torcendo um pano de prato velho. Parecia ter envelhecido mais 10 anos em poucos minutos. O Tiaguinho estava morrendo. Ela começou. Com a voz quase sumindo, o médico disse que só uma cirurgia em Recife podia salvar ele. Seu pai tinha perdido o emprego. A gente não tinha um tostão. Nenhum parente para ajudar. Isso eu já sei, interrompi. Mas por que eu? Por que não vendeu a casa? Por que não pediu ajuda na igreja? Por que não fez qualquer outra coisa que não fosse sacrificar sua própria filha? Sônia levantou os olhos para mim. O rosto dela mostrava um sofrimento tão profundo que, por um instante, quase senti pena. A gente tentou de tudo, ela disse. Vendemos o que podíamos. Pedimos emprestado. Ninguém queria ajudar uma família de pé, rapado. Seu pai chegou a tentar roubar. De tão desesperado. Mas foi pego e apanhou quase até a morte. Ela parou, respirando fundo. O Valdir veio com a proposta, disse que você ia trabalhar na venda, que ia ser bem tratada, ter comida. Rupa disse que em 3 anos, no máximo, a dívida estaria paga e você podia voltar, e você acreditou, perguntei. Essa é me acreditar. Eu queria acreditar, ela respondeu. Com as lágrimas caindo sem parar, eu tinha que acreditar em alguma coisa. Ou ia ficar louca. Mas, no fundo eu sabia. Sabia que estava fazendo uma coisa horrível, repeti. A raiva finalmente vindo à tona. Uma coisa horrível é quebrar um prato. Mãe, o que você fez foi uma monstruosidade. Você sabe o que aquele homem fez comigo. Sabe o que eu tive que aguentar, noite após noite, por anos. Ela baixou a cabeça, sem conseguir me encarar. Depois de 6 meses, ela continuou, como se não tivesse me ouvido. Eu fui lá para ver como você estava. O Valdir disse que você tinha fugido, que tinha procurado em todo canto, mas que você tinha sumido na estrada para Caruaru. Diz que, provavelmente, uns ciganos tinham te levado, Yuri. Riso amargo. E você acreditou nessa história maluca. Não, ela respondeu. Para minha surpresa, não acreditei. Eu vi nos olhos dele que ele estava mentindo. Tentei ir na polícia. Mas o delegado era amigo dele. Ninguém me ajudou. Ninguém acreditou em mim. Uma mulher pobre, sem marido, porque seu pai foi embora logo depois. Não aguentou a culpa. Sem dinheiro. Sem nada. Ela parou, respirando com dificuldade. Então eu tentei. Tentei acabar com tudo. Tomei veneno de rato. Mas nem para isso eu prestei. Sobrevivi. Mas os médicos disseram que eu nunca mais ia ter saúde. E o Tiago? O Tiago morreu do mesmo jeito 2 meses depois da cirurgia. Uma infecção. Disse Ram. Não tinha o que fazer. A ironia cruel daquela história me atingiu como um soco. Todo aquele sofrimento, toda aquela destruição, pra nada. O menino morreu. E eu perdi minha infância, minha inocência. Tudo. E os meninos, perguntei. Sobre meus outros irmãos. O Fábio e o Júnior estão em São Paulo, trabalhando em fábrica. O André se alistou no exército. Tá servindo em Brasília. Mandaram dinheiro um tempo. Mas depois, a vida deles seguiu. Sabe, fazem o que podem. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O café que ela fez esfriou na mesa. Por que você voltou? Ela perguntou. Finalmente, depois de tanto tempo, eu precisava entender, respondi. Com sinceridade. Precisava olhar nos seus olhos e saber se existia algum arrependimento de verdade, ou se você faria tudo de novo. Nunca, ela disse. Com uma força que eu não esperava, se eu pudesse voltar, preferia morrer 1000 vezes a te entregar. Eu vivi cada dia desses anos carregando esse pecado. Beatriz, e vou morrer carregando. O Isai tinha verdade nas palavras dela. Eu podia sentir, não uma verdade para me acalmar,
mas uma que ela encarava no espelho todo dia. Há anos, Sônia Ferreira da Silva tinha pago pelo crime dela com uma vida de miséria e remorso. Vou ficar na cidade por uns dias, eu disse. Me levantando. Tô na pensão do seu Alfredo. Você vai voltar para me ver? Ela perguntou. Com um pinguinho de esperança nos olhos cansados, recitei na porta. Perdoar não ia ser fácil. Talvez nunca acontecesse por completo, mas o ódio que eu alimentei por tantos anos parecia, de repente, pesado demais para carregar. Talvez respondi, honestamente. Ainda não sei. Nos dias seguintes, andei pelas ruas de Riacho Fundo, revisitando lugares da minha infância, o córrego onde a gente brincava, a árvore onde meu pai fez um balanço de corda, a escolinha onde tive minhas primeiras aulas. Fui também ao cemitério. Achei o túmulo simples do meu pai e do Tiago, um do lado do outro. Debaixo de uma mangueira, deixei umas flores do campo que colhi no caminho, sem saber direito o que sentir. Na véspera de ir embora, voltei à casa da minha mãe. Encontrei ela no quintal, pendurando roupa no varal. Tô voltando para Recife amanhã, avisei. Ela concordou com a cabeça. Resignada. Entendo. Não posso prometer que vou voltar. Continuei. Nem posso dizer que te perdoo completamente. Algumas feridas são fundas demais. Eu sei, ela murmurou, com os olhos no chão. Mas também não quero carregar esse ódio pro resto da vida, completei. Ele me destruiria tanto quanto destruiu você. Tirei um envelope da bolsa e entreguei para ela. Tentrou. Tinha dinheiro para uns meses e um papel com meu endereço em Recife. Se precisar de alguma coisa, escrevi 10. Não prometo responder, mas eu vou ler suas cartas. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas, as lágrimas escorrendo em silêncio pelo rosto envelhecido. Obrigada. Ela sussurrou. Eu não mereço. Não é questão de merecer, cortei. É questão de escolher que tipo de pessoa eu quero ser daqui para frente. Parti na manhã seguinte, deixando para trás não só Riacho Fundo, mas também uma parte do peso que carreguei por tanto tempo. Não era perdão, não ainda, mas talvez fosse o começo da cura. De volta a Recife. Com o coração mais leve, apesar de tudo, comecei a planejar o próximo capítulo da minha vida. A menina vendida pela própria mãe, que sobreviveu a anos de abuso e planejou a própria liberdade, agora estava pronta para transformar sua dor em propósito, pronta para evitar que outras crianças passassem pelo mesmo inferno. Foi assim que nasceu a semente do que viria a ser a Fundação Novo Amanhecer. Naquela época, eu ainda não sabia o nome, nem como seria. Só sabia que precisava fazer alguma coisa com o conhecimento que aprendi na marra, na escola da vida. E foi exatamente o que eu fiz nos anos que se seguiram. Enquanto o Brasil mergulhava nos anos de chumbo e eu, finalmente, emergia para a luz. O Brasil de 1965 se transformava sob o regime militar, enquanto as grandes cidades ganhavam obras gigantescas nas periferias e no interior. A pobreza continuava sendo a realidade de milhões de brasileiros. Foi nesse cenário de contrastes que comecei a dar forma ao sonho que nasceu depois do meu reencontro com minha mãe. De volta a Recife, me dediquei com mais força ainda aos estudos. Terminei o curso técnico de contabilidade com as melhores notas, para surpresa de todo mundo, inclusive minha. Consegui uma vaga no recém-criado curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco aos 26 anos. Eu era uma das alunas mais velhas da turma, mas também uma das mais determinadas. Você tem uma visão muito realista dos problemas sociais, comentou a professora doutora Helena Pontes, depois de um trabalho que apresentei sobre exploração infantil no Nordeste. A maioria dos estudantes só conhece a teoria. Você fala como quem viveu na pele. Ah, se ela soubesse. Eu mantinha meu passado em segredo, não por vergonha, mas porque queria ser julgada pelo que eu era agora, não pela minha história triste.
O curso exigia estágio. E foi num desses estágios, numa casa de acolhimento para menores em situação de rua, que encontrei a Júlia pela primeira vez. Ela tinha 12 anos, uns olhos grandes e assustados, e um silêncio que eu reconheci na hora, o silêncio de quem carrega segredos pesados demais. Ela não fala com ninguém. Explicou a freira responsável pelo abrigo. Foi encontrada nas docas há 2 semanas. Desnutrida e com sinais de abuso. Ninguém sabe de onde veio. Posso tentar, perguntei. Sentindo uma ligação imediata com aquela menina, sentei ao lado dela no banco do pátio. Sem dizer nada. Só fiquei ali, respeitando o espaço dela. Depois de 1 minuto, tirei da bolsa um pacote de bala de caramelo e ofereci. Não vou te perguntar nada que você não queira responder, eu disse. Por fim, só quero que saiba que eu entendo. Os olhos dela, tão parecidos com os meus naquela idade, encontraram os meus pela primeira vez. Como você pode entender, ela perguntou, com a voz quase sumindo. Porque eu também fui uma menina que ninguém queria ouvir, respondi. Simplesmente. Também tive segredos que ninguém acreditaria. Naquele momento, algo se quebrou entre nós. Não foi uma abertura total. Não. Foi só o reconhecimento de 2 almas que tinham passado pelo mesmo vale escuro. Nos meses seguintes, criei um laço especial com a Júlia, aos poucos. A história dela foi surgindo. Vendida pelo padrasto a um gringo, tinha escapado depois de meses de cativeiro e vivia nas ruas até ser encontrada. Uma história terrivelmente familiar. E não é a única. Tem centenas de Júlias por aí, comentou a irmã Lúcia, diretora do abrigo. E o sistema não dá conta. Falta dinheiro, falta preparo, falta tudo. E falta alguém que realmente entenda o que elas passaram, acrescentei. Alguém que fale a mesma língua da dor. Foi ali, naquela conversa, que a ideia da Fundação Novo Amanhecer começou a tomar forma. Não seria só mais um abrigo. Seria um lugar de recuperação de verdade para crianças e adolescentes vítimas de exploração. M1968. Me formei em serviço social. A essa altura, já tinha guardado um dinheirinho do meu trabalho na fábrica, onde eu já era supervisora. Não era muito, mas deu para alugar uma casa simples no bairro de Campo Grande e começar o projeto. Você tá louca, disse o Juca. Quando contei meus planos. Como vai sustentar isso tudo sozinha? Não vou estar sozinha, respondi. Confiante. Eu tenho contatos, tenho conhecimento e, o mais importante, tenho um propósito. Minha rede de apoio tinha crescido. O jornalista Ricardo Neves, agora editor de um jornal importante, virou um grande aliado. O padre Marcelo, que ajudou a resgatar as meninas da casa do Valdir, manteve contato e ofereceu ajuda da igreja. Alguns professores da faculdade também se dispuseram a colaborar. Em janeiro de 1969, a Fundação Novo Amanhecer abriu as portas. Era uma estrutura modesta. Começamos com apenas 5 meninas, todas com histórias parecidas com a da Júlia. Aos 16 anos, já era minha assistente. Os primeiros meses foram de aprendizado puro. A realidade de administrar um centro de acolhimento era um desafio diário. Você vai precisar de apoio psicológico para essas meninas, me aconselhou a doutora Amanda Barros, uma psiquiatra que conheci num seminário. Não basta dar abrigo e comida. As feridas da alma são as mais difíceis de cicatrizar. Ela tinha razão. Eu sabia disso por experiência própria. Convidei ela para ser consultora voluntária e, para minha surpresa, ela aceitou na hora. Seu projeto me tocou, ela explicou. Quem cuida das invisíveis? Com a ajuda da doutora Amanda, criamos uma abordagem terapêutica própria. Não era só sobre superar o trauma, mas sobre reconstruir a identidade delas, devolver a capacidade de confiar, de sonhar. 1970 trouxe uma virada.
Uma reportagem do Ricardo sobre nosso trabalho chamou a atenção de uma fundação internacional. Depois de uma visita, recebemos a notícia um financiamento significativo para os próximos 3 anos. Isso significa que podemos expandir, eu disse para a pequena equipe. Em julho daquele ano, nos mudamos para uma casa bem maior, em Casa Amarela. Enquanto o Brasil comemorava o tricampeonato, mergulhado na euforia do milagre econômico da ditadura, nós lutávamos numa guerra silenciosa pela recuperação de vidas. A expansão trouxe novos desafios. De repente, eu era diretora de uma instituição com funcionários, orçamento, responsabilidades. Meu curso de contabilidade, que parecia só um quebra-galho anos antes, agora era essencial. M1971. Ampliamos ainda mais. Começamos a oferecer cursos profissionalizantes para as meninas mais velhas da datilografia, corte e costura, artesanato. Não quero que elas saiam daqui para serem empregadas domésticas, eu dizia. Quero que tenham escolhas de verdade, oportunidades que eu não tive. Foi nessa época que recebi a primeira carta da minha mãe, envelope simples, comme à lettre tremula, endereçado para a fundação. Minha filha, espero que esta carta encontre você bem. Vi seu nome no jornal. Falando desse trabalho bonito que você faz, senti tanto orgulho e tanta vergonha ao mesmo tempo. Minha saúde não anda boa, mas sigo vivendo. Seus irmãos estão bem. Não espero resposta. Só queria que soubesse que rezo por você todos os dias e peço a Deus que me perdoe, mesmo sabendo que alguns pecados são grandes demais. Calm Amor. Sua mãe. Outras cartas eu nunca tinha recebido. Por alguma razão, aquela carta me tocou mais que nosso encontro. Respondi brevemente. Só dizendo que estava bem. Não falei em perdão. Ainda não estava pronta, mas era um começo. M1972. A fundação deu mais um passo importante. Inauguramos nossa própria escola. E foi nesse mesmo ano que conheci o Marcos, um médico que atendia como voluntário na fundação. Ela era viúva. Tinha 40 anos e uma filha adolescente. Nossa aproximação foi aos poucos. Você construiu algo extraordinário aqui, ele me disse uma noite. Transformou sua própria dor num propósito maior. Como sabe da minha dor? Perguntei. Surpresa. Eu reconheço os sinais, ele respondeu. Há um olhar, um jeito de falar, mas principalmente, uma compreensão profunda que só vem da experiência. Pela primeira vez em muitos anos, me senti vista de verdade, não como a diretora, não como a assistente social, mas como a Beatriz. Nosso relacionamento evoluiu devagar. Aos 33 anos, eu carregava medos profundos. O Marcos, com sua paciência infinita, foi derrubando, um por um, os muros que eu construí em volta do meu coração. M1973. Aconteceu algo que eu nunca imaginei. Eu me casei. Uma cerimônia simples, com os amigos e as meninas da fundação. Vocês são minha família, eu disse, emocionada, olhando para aqueles rostos que, como eu, tinham encontrado ali uma segunda chance. A década de 70 seguiu com a fundação crescendo. M1976. Recebi um convite que nunca esperei participar de uma comissão em Brasília para criar políticas públicas de proteção à infância. Você precisa aceitar, insistiu o Marcos. Pense em quantas crianças você pode ajudar. Foi a Júlia, agora com 23 anos, e meu braço direito, que me deu a confiança para ir. Você me ensinou a transformar dor em propósito. Agora é hora de levar esse propósito para um círculo maior. A gente cuida de tudo aqui. M1978. A fundação recebeu seu maior reconhecimento, o Prêmio Internacional Guardiões da Infância, da Unesco. A cerimônia foi em Paris. E lá estava eu, a menina vendida pela mãe, sendo aplaudida por gente do mundo todo. No meu discurso,
Pela primeira vez, contei minha história publicamente. Estou aqui hoje não apenas como diretora de uma fundação, mas como alguém que conheceu na pele o sofrimento que combatemos. Fui uma criança vendida, explorada, abusada, e se consegui transformar essa dor num propósito, foi porque, em algum momento, alguém acreditou em mim. É isso que oferecemos na Fundação Novo Amanhecer, a crença de que toda criança, não importa o tamanho do trauma, merece e pode ter um novo amanhecer. A jornada não acabou ali. Claro. Nas décadas seguintes, a Fundação continuou crescendo. Vivemos a redemocratização, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, para o qual contribuímos muito. Os altos e baixos da economia. M1985. Aos 46 anos, vivi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Me tornei mãe adotiva de 2 irmãs, a Sofia e a Laura, de 75 anos, resgatadas de uma situação que me lembrava dolorosamente o meu passado. O Marcos, que sempre respeitou minha decisão de não ter filhos biológicos por causa dos traumas, abraçou a paternidade com o mesmo amor de sempre. Minha mãe, Sonia, faleceu em 1987. Fui ao funeral. Reencontrei meus irmãos depois de décadas. Éramos quase estranhos. No pequeno cemitério de Riacho Fundo, diante do caixão simples dela, finalmente consegui o que não consegui em vida perdoar. Lá por completo, não por ela, mas por mim, porque carregar aquele ressentimento já não fazia mais sentido. Descanse em paz. Mãe, sussurrei, colocando flores na terra. Seu pecado não define você. Assim como o que fizeram comigo não me define. Hold. Aos 86 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar do começo trágico, floresceu de jeitos que eu nunca imaginei. A Fundação Novo Amanhecer continua seu trabalho, agora sob a direção da Sofia, minha filha. Enquanto a Laura coordena a escola, o Marcos partiu há 5 anos, em paz, durante o sono, deixando um vazio que nunca vai ser preenchido, mas também um legado de amor que me transformou. Nossas filhas, nossos 7 netos e as milhares de crianças que passaram pela Fundação são a prova de que é possível, sim, transformar as piores experiências em algo bonito. Se algo eu aprendi nessa longa jornada é que nossas feridas mais profundas podem virar nossas maiores forças quando a gente as coloca a serviço dos outros. O abuso, a traição, ou abandono. Tentará me definir. Mas eu escolhi uma definição diferente para minha vida. Se a minha história tocou seu coração de alguma forma, se te inspirou a olhar para suas próprias dores com outros olhos, peço de novo, deixe um comentário aí, dizendo de onde você está assistindo. Curta e se inscreva no canal para apoiar a divulgação desse trabalho e não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá a gente compartilha todo dia histórias de superação e palavras de força, porque, no final, somos todos sobreviventes de alguma coisa e nossas cicatrizes, quando a gente coloca na luz, podem iluminar o caminho para outros que ainda andam no escuro.